Em meio aos desafios da vida, muitas vezes perguntamos: como podemos crescer e prosperar, desenvolver-nos e vencer na vida com Deus espiritualmente? Esse vídeo é um guia prático, baseado na Palavra de Deus, que cita 3 passos dos mais importantes para fortalecer a nossa fé e nos aproximar do Senhor e ter uma vida vitoriosa em todas as áreas da vida. Assista o vídeo até o final e embarque nessa jornada transformadora e abençoada. O primeiro passo é a oração. A oração é como o oxigênio da vida espiritual. Precisamos conversar com Deus sempre, seja trazendo os nossos pedidos ou agradecimentos. A Bíblia nos manda: orai sem cessar. A oração constante é essencial para mantermos uma conexão ininterrupta com Deus. Ela não apenas nos fortalece, mas também alinha a nossa vontade com a vontade divina. Ao orarmos, entregamos nossas preocupações e buscamos orientação para o nosso Pai Celestial. Muitos vivem uma vida cheia de ansiedade, insegurança e medo. A palavra tem a fórmula para vencer esses sentimentos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sem oração, a nossa vida cristã se sufoca, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, distanciamento de Deus. A constante falta de oração pode levar a um distanciamento gradual de Deus, esfriamento e desmotivação, abrindo espaço para influências negativas e a perda de sensibilidade à sua vontade. Segundo, a fragilidade espiritual. Sem uma vida de oração, nos tornamos mais suscetíveis aos ataques espirituais, ficando espiritualmente frágeis diante das adversidades, problemas e dificuldades da vida. Alguém falou acertadamente: quem fica de joelho diante de Deus, permanece de pé diante de qualquer circunstância. O segundo passo é a meditação na Palavra de Deus. Só conhecendo a verdade seremos verdadeiramente livres e transformados. Ao refletirmos nas Escrituras, recebemos ensinamento, discernimento e inspiração. Meditar não é uma leitura superficial e apressada, mas é uma imersão constante na Palavra de Deus. Quando meditamos, permitimos que suas verdades penetrem em nosso coração, trazendo uma compreensão mais profunda de quem Ele é e dos seus planos para nós. A palavra é a luz que guia nossos passos. Como disse o salmista: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. A meditação na palavra ilumina nosso caminho, oferecendo discernimento divino em meio às escolhas da vida. Ao meditar nas Escrituras, desenvolvemos a capacidade de tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Somos transformados e essa transformação impacta todas as áreas da nossa vida, do pensar ao agir. Já a ausência da meditação na Palavra de Deus pode levar à falta de direção e sabedoria divina nas decisões diárias, resultando em confusão espiritual, permitindo que conceitos e valores do mundo se sobressaiam à verdade bíblica. A ausência da Palavra de Deus em nossos corações nos deixa menos equipados para resistir às armadilhas do inimigo. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o remédio contra o pecado, como diz o salmista: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o terceiro passo é a comunhão com os irmãos. Precisamos da comunhão uns com os outros. Jesus diz: com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Juntos somos fortalecidos e edificados na fé. Vivemos em uma época de pessoas egoístas e individualistas, que evitam qualquer tipo de aproximação com as pessoas, com as amizades. Isso não é um modelo para ser seguido por um cristão. O isolamento abre espaço para o desencorajamento e desvio doutrinário. O autor sagrado relata a falta de comunhão de alguns da sua época como algo negativo e advertiu que essa prática danosa só pioraria com o tempo. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajem-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A comunhão com os irmãos é essencial para o crescimento espiritual. Ao compartilharmos experiências, encorajamos uns aos outros e fortalecemos o corpo de Cristo. É na união que encontramos apoio e edificação mútua. Até mesmo nas nossas diferenças e divergências que possam ocorrer, isso deve resultar em crescimento e maturidade, não em motivo para nos afastar uns dos outros. A negligência da comunhão pode resultar em isolamento. Estudos mostram que o isolamento é ruim, seja ele físico ou espiritual. A falta de comunhão e relacionamento priva-nos do apoio e encorajamento necessário para enfrentar os desafios da vida. A Escritura compara o povo de Deus à comunhão com um corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Outro ponto negativo é a falta de prestação de contas. Sem a comunhão regular, perdemos a oportunidade de sermos desafiados, responsabilizados, exortados e motivados por outros irmãos na fé, o que pode levar a desvios no caminho espiritual. A Bíblia diz: por isso exortem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpriram a lei de Cristo. A falta de comunhão pode levar ao declínio espiritual. Os cristãos primitivos eram vibrantes e vitoriosos. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Aqui está presente a palavra, a comunhão e a oração. Eles não eram fracos, desanimados, nem derrotados pelas pressões da vida. Queridos irmãos, a jornada espiritual é uma busca constante pela presença de Deus. Ao incorporarmos a oração e a meditação na palavra e a comunhão em nossa vida diária, experimentamos um crescimento significativo em nossa fé. Não permita que os desafios da vida o afaste do essencial. Que esse vídeo seja um chamado amoroso para cultivarmos diariamente a oração, a meditação na Bíblia e a comunhão entre os irmãos. Lembre-se, a prática constante desses 3 pilares, através desses 3 passos, seremos conduzidos a uma vida cristã abundante e vitoriosa. Eu sou Hildeberto e se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seus comentários aí embaixo sobre as suas experiências no caminho do crescimento espiritual e inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.